Muito bem, então estamos aqui em mais uma aula de Física Eletrodinâmica e o assunto de hoje é potência no resistor. Bom, essa aula é continuação das aulas anteriores sobre primeira e segunda lei de Ohm e também de associação de resistores. Caso você ainda não tenha assistido essas aulas, então clique nos vídeos relacionados a esse assunto. Bom, então, para a gente começar a aulinha de hoje, perceba aqui que nós temos um bipolo. Por que a gente chama de bipolo? Ele tem dois polos, polos A e B. E nesse bipolo passa uma corrente elétrica. Esse bipolo está sujeito a uma diferença de potencial UAB. Essa diferença de potencial UAB, para você calcular, é só subtrair os dois potenciais. O U é dado pelo potencial de A menos o potencial de V. Nunca se esqueça que o potencial, ela é sempre dado aí pela unidade em volts. Esse bipolo também pode ser uma resistência, que é o que a gente já viu nas aulas anteriores. No caso aqui a gente tem um exemplo, uma bateria, e essa bateria foi ligada a um resistor. Um resistor pode ser, por exemplo, uma lâmpada. E perceba aqui que quando você faz essa ligação, aparece a chamada corrente elétrica, A corrente sempre saindo do polo positivo e voltando para o polo negativo dessa bateria ou desse gerador. Essa bateria ou esse gerador, ela é representada aqui no lado direito da figura por essa barrinha maior e barrinha menor, que eu já falei bastante nas aulas anteriores. Barrinha maior sempre é o polo positivo, ok? Barrinha menor é o polo negativo. E o resistor, ou resistência, ela é representado por esse R em verdinho, Tá vendo? Muito bem, por esse desenho aqui. E a corrente elétrica fazendo, em direção nesse sentido horário aqui, ok? Saindo sem o polo positivo, morrendo no polo negativo. Muito bem. Então, a diferença de potencial nada mais é do que a diferença, entre os pontos, A e B em volts. E para ser gerada uma diferença de potencial, nós ligamos um resistor a uma pilha ou uma bateria. Bom, no momento que a gente liga um resistor ou uma lâmpada, numa pilha ou uma bateria, gera-se corrente elétrica. Então a corrente elétrica ou o movimento dos elétrons, passa por essa resistência, ok? E esse resistor ou essa lâmpada, ela vai dissipar energia por efeito Joule, no caso energia térmica. A lâmpada aqui, você vai perceber que ela vai também gerar energia luminosa e vai gerar também energia térmica, vai esquentar, Então, o que a gente pode falar sobre o efeito Joule? O efeito Joule, ela gera energia na forma de calor. Portanto, a gente pode relacionar isso à potência no resistor. O que seria a potência no resistor? Potência é a forma de energia ao longo de um intervalo de tempo. No caso, mais uma vez, energia térmica nesse intervalo de tempo. E a primeira formulinha da aula de hoje vai ser essa. Potência é igual a I vezes U, em que P é a potência do resistor, o I é a corrente elétrica que passa por esse resistor e o U é a diferença de potencial. Lembre-se que um resistor é um dispositivo elétrico que gera energia por efeito Joule, ou seja, dissipa-se calor. Então, o resistor transforma a energia elétrica em energia térmica. Muito bem, então essa é a fórmula da aula de hoje. Claro que nós temos aqui a identificação de cada um desses termos. O P é a potência, sempre dado em watt, W, watt. O I é a corrente elétrica, A,
amperes, essa é a unidade A. O U é a diferença de potencial ou tensão no resistor, dado em volts, tá certo? Volts. Bom, você pode lembrar também que existe a formulinha da primeira lei de Ohm, R é igual a U sobre I, ok? Das aulas anteriores, caso você ainda não assistiu, muito importante que você assista. E se você substituir essa fórmula da primeira lei de Ohm na fórmula da potência, você também obtém duas outras relações, que são elas: potência é igual a R vezes I ao quadrado, em que novamente o R é a resistência em ohm, o I é a corrente em amperes, ou essa segunda outra forma, né? Potência é igual a U quadrado sobre R, em que o U é a tensão, DDP, e o R é a resistência em ohm desse resistor. Então nós temos aí três fórmulas possíveis para se calcular potência elétrica dissipada, né, no resistor. Bom, então chegamos no formulário da aula de hoje. Essas são as três formulinhas. O primeiro, potência igual a I vezes U, é o famoso π. Segunda fórmula, potência igual a RI quadrado. E a terceira, potência igual a U quadrado sobre R. Todas as potências, elas são calculadas aí para você relacionar a energia dissipada ao longo de um intervalo de tempo no resistor. E para você calcular essa potência, como você tem três possibilidades, então você vai basicamente ler o enunciado e vai identificar qual formulinha que você vai utilizar. Se você tem, por exemplo, corrente e tensão, usa a primeira formulinha. Se ele dá para você a resistência elétrica e a corrente, segunda fórmula. E por último, se ele só te dá a tensão e a resistência, você usa a terceira formulinha, ok? Bom, então essa foi a aula de hoje. É muito importante que você faça os exercícios de todos esses assuntos de eletrodinâmica. Caso você precise da lista de exercícios e das resoluções passo a passo, todas comentadas, então entre no meu canal, ou é só você aí assistir os vídeos relacionados a esse assunto. Eu espero que você tenha gostado também dessa aula. Por hoje é só e vejo você nos próximos vídeos. Até lá!